Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo de Direito Constitucional e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa terceira aula, que vai falar sobre federalismo, intervenção federal e estadual e divisão espacial do poder. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço. Pessoal, dando continuidade, a gente viu a intervenção provocada por solicitação e temos também a intervenção por requisição. Ela é um pouco diferente, como a gente vai ver aqui adiante. Lá na provocada por solicitação, a gente viu que o presidente da República ele tem discricionariedade, então ele faz um juízo de mérito sobre a viabilidade de decretação ou não da intervenção. Diferente por requisição, que ele é obrigatoriamente, ele vai decretar a intervenção. Aqui, pelo próprio nome, você já consegue engravar. Uma coisa é você solicitar uma providência, outra coisa é uma requisição, que ele já tem um caráter vinculativo pelo próprio nome, né? Então, portanto, é um ato vinculado. E quando que vai ser necessária por requisição, né? Quais as situações que ensejam a decretação por intervenção, por requisição? Primeiro, para garantir o livre exercício do Poder Judiciário Estadual, então algum descumprimento de ordem ou alguma tentativa de abolir alguma competência do Poder Judiciário Estadual, autoriza a intervenção. Para prover a execução de ordem ou decisão judicial, também eventualmente descumprida, para prover a execução de lei federal, também a mesma situação, e para assegurar os princípios constitucionais sensíveis. Quais são eles? A forma republicana, os direitos da pessoa humana, aqui também sistema representativo e regime democrático, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido na receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino, nas ações de serviço público de saúde. Tá bom? Então, dando continuidade, pessoal, intervenção provocada por requisição. Vimos as hipóteses onde é possível decretar a intervenção nessa situação e agora vamos ver o procedimento de acordo com cada uma dessa situação. Então, intervenção para garantir o livre exercício do Poder Judiciário Estadual. Deve haver requisição do STF de ofício ou mediante solicitação do presidente do Tribunal Estadual e apreciação do ato pelo Congresso. Então, o STF requisita de ofício ou mediante solicitação do presidente, e posteriormente o ato é apreciado pelo Congresso. Intervenção para prover a execução de ordem ou decisão judicial. Requisição do STF, STJ ou TSE, de ofício ou mediante solicitação do presidente, também do mesmo modo. E aqui é o presidente do tribunal que proferiu a ordem descumprida. Então, por exemplo, um tribunal estadual determinou uma prisão, hipoteticamente, e se recusam a dar cumprimento a essa ordem. Então, qualquer tribunal que tenha uma ordem descumprida pode fazer essa requisição, que será autorizada pelo STF, STJ ou TSE. Nesse caso, pessoal, como é uma decisão exclusiva, né, do Poder Judiciário, é uma infração cometida em face do Poder Judiciário, dispensa-se a análise do Poder Legislativo, né, do Congresso Nacional. A decisão e o procedimento e todos os passos aí para essa intervenção é determinada dentro do próprio Poder Judiciário, né? Então aqui, sempre que lembrar descumprimento de ordem ou decisão judicial, todo o procedimento dentro do Poder Judiciário. Para prover a execução de lei federal, requisição do STF, mediante representação do Procurador-Geral da República. Dispensa-se também nessa hipótese análise do Congresso, tá certo? Então vamos lá, resumindo aqui, pessoal. Para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, requisição do STF, que pode ser de ofício ou por pedido do presidente, e aí o ato é apreciado pelo Congresso Nacional. Para prover a execução de ordem ou decisão judicial, requisição pode ser do STF, do STJ ou do TSE, também de ofício ou mediante solicitação do presidente, do tribunal que proferiu a ordem descumprida. Nesse caso, como é ato do Judiciário, dispensa essa análise do Congresso Nacional. E, por fim, para prover a execução de lei federal, requisição do STF, mediante representação do Procurador-Geral da República, e também o ato é dispensado, a análise pelo Congresso. Então, avançando aqui mais um pouquinho, ainda na intervenção provocada por requisição, aqui, como a gente tinha visto, para assegurar os princípios constitucionais sensíveis previstos lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição, aqueles que a gente viu, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, e aqui, como a gente viu, a aplicação do mínimo exigido na receita, resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniência de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviço público de saúde, pessoal, para lembrar aí, para fixar.
E o procedimento, nessa hipótese também, requisição do STF, mediante representação do Procurador-Geral da República, e o ato, a análise desse ato, não é enviada para o Congresso para análise, então dispensa-se a análise do Congresso para esse ato, tá certo? Vimos então, pessoal, as hipóteses de intervenção provocada por requisição, e são várias as hipóteses, vários os procedimentos. A gente recomenda uma nova leitura do nosso material para fixar bem. A questão é simples, é só você colocar cada procedimento no seu respectivo hipótese de cabimento. E é tranquilo, pessoal. Vamos fixar essa ideia e agora ver uma questão para ver como isso foi cobrado nos últimos exames da ordem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, questão número 2, exame de 2018. O Estado alfa deixou de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências. Então aqui houve o descumprimento, né, da aplicação do mínimo exigido lá pela Constituição Federal, e aí nessa situação a questão te coloca como solucionar, né, qual a hipótese de intervenção cabível e o procedimento respectivo. Então, à luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e o questionam se, nessa hipótese, seria possível decretar a intervenção federal no Estado alfa. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A intervenção federal da União no Estado alfa pode ser decretada ex officio pelo Presidente da República. Não, pessoal, aqui nessa hipótese de não aplicação do mínimo, um princípio sensível previsto lá no artigo 34, inciso 7, então aqui 34, inciso 7 da CF, esse tipo de intervenção federal se processa mediante requisição e não é de ofício, né? Aqui seria a hipótese de intervenção espontânea, né, dessa alternativa A, que não se aplica no caso de descumprimento da aplicação do mínimo exigido. Então aqui não é de ofício e sim por requisição. Alternativa B. A intervenção federal não é possível, pois por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição que autoriza é taxativo, não contemplando a situação narrada. De fato, existe um rol taxativo, né, hipóteses específicas de intervenção federal, mas a desse problema aqui colocado é uma delas, né, está prevista lá, como a gente viu aqui no artigo 34, inciso 7. Então, realmente é uma exceção, é uma hipótese taxativa, né, tem um rol taxativo das hipóteses de decretação de intervenção federal, mas isso aqui, essa parte final, falando que não contempla a situação narrada, está errada, porque a não aplicação do mínimo exigido na saúde e na educação é uma hipótese de intervenção mediante requisição. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. A intervenção federal da União no Estado alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Exatamente, pessoal. Aqui a alternativa C é a alternativa correta. Como a gente viu, nessa hipótese de violação de um princípio sensível, que é também essa distribuição dos recursos na aplicação do mínimo na saúde e na educação, ela se processa mediante requerimento do procurador perante o Supremo. Então aqui é possível a intervenção respeitando esse procedimento de requerimento do PGR no Supremo, tá certo? Então a alternativa C é a alternativa correta. Por fim, a letra D. A intervenção federal não seria possível, pois a norma constitucional que exige a aplicação de percentual mínimo na receita de educação nunca foi regulamentada. Pessoal, aqui também está errado, porque a própria Constituição, lá no artigo 212, ela estabelece a distribuição dos recursos, né? Ela coloca o mínimo exigido também na educação. Então aqui a questão tenta colocar uma ideia de uma hipótese de norma de eficácia limitada, o que não é verdade, porque a própria Constituição ela já regulamentou a hipótese de aplicação do mínimo exigido na educação. Tá bom? Então, a alternativa correta, a alternativa C, a intervenção da União no Estado alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!